nossa live, mais um bom dia para você, que Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre ti. Estamos aqui prontinho para começar o nosso dia, né? Orações feitas, e agora nós vamos ter um tempinho maior. Você fazer a live agora com vocês, já declarando que nós teremos o melhor dia das nossas vidas. E eu acredito que algo de maravilhoso está prestes a me acontecer. Declara isso. Acredito que algo de maravilhoso está prestes a me acontecer. Acredito nisso, né? Deus só tem coisas maravilhosas para nós. Então já vamos pedir ao Espírito Santo de Deus para trazer discernimento e sabedoria. Nós vamos hoje para a leitura de 1 Reis 11, onde nós falamos que começar bem é importante, mas terminar fiel é essencial. Nós temos aqui o contexto onde o perigo de se afastar aos poucos, né? A falta de vigilância. O rei Salomão se envolve com muitas mulheres de culturas diferentes, estrangeiras, e o coração começa a se inclinar para outros deuses. Ele começa a ser permissivo a outros deuses. Deus se ira, né, e anuncia o reino dividido e surge adversários contra ele. Jeroboão recebe a promessa por parte do reino. Vamos para essa palavra? Então assim, aqui, né, a gente tinha visto, Salomão estava prosperando, estava tudo maravilhoso. Gente, quando tudo está maravilhoso, vigia. Redobra a vigilância. Você deve vigiar o tempo inteiro, mas quando tudo estiver maravilhoso, redobra a vigilância. Porque quando a gente acha que está tudo certinho, tudo maravilhoso, é onde o inimigo mais ataca, tá? Porque você está desarmado, entendeu? Então ele vai lá e tchum! Então vamos aqui nessa palavra do Senhor. Ai, respira, já agradece a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade de estarmos aqui, né? O Espírito Santo traz discernimento dessa palavra. Nós sabemos que precisamos da tua sabedoria e nós buscamos ouvir a tua voz hoje. Amém. Ele diz assim: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De maneira seguramente perverterão do vosso coração para seguir os seus deuses. E esta se uniu a Salomão com amor, e tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Mulher sábia edifica a casa, a tola destrói, está lá em Provérbios, né? Então, 700 mulheres princesas e 300 concubinas, 1000 mulheres, né? E suas mulheres perverteram seu coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice, Salomão e suas mulheres perverteram o coração para seguir os outros deuses. O coração não era perfeito para o Senhor, o seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão seguiu Astarote, deus dos Sidônios, Milcom e a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor. Não perseverou em seguir firme como seu único Senhor, né? Como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto de Quemos e a abominação dos Moabitas sobre o monte que está diante de Jerusalém. O Moloque, a abominação dos filhos de Amon, e assim fez que todas as mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso, sacrificavam seus deuses. As mulheres deviam ficar lá no pé dele, né? Reclamando, murmurando lá. E aí ele acabou cedendo, né? Porque o homem não aguenta. A mulher aqui, ó, no ouvido. Então a gente tem que vigiar muito. Pelo que o Senhor se dignou contra Salomão, porquanto desviara seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca do assunto que tinha dado a ordem que seguiste aos outros deuses, porém não guardou o Senhor que ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, e não guardaste a minha aliança, o meu estatuto que mandei. Certamente rasgarei de ti este reino e darei ao teu servo. Todavia, nos teus dias não farei, por amor a Davi teu pai, da mão do filho rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor do meu servo Davi, por amor a Jerusalém, que teu escolhido. Levantou, pois, o Senhor contra Salomão, o adversário, Haddad e o Edomeu, e ele era descendência do rei Edom, né? Porque sucedeu que, estando Davi em Edom, subiu a Joabe, o capitão dos exércitos, para enterrar os mortos, feriu a um homem em Edom, porque Joabe ficou ali 6 meses e todo Israel, até que destruiu todo o homem em Edom. Haddad, porém, fugiu. Ele era um dos homens dos edomeus, dos servos do seu pai. Com ele ia ao Egito, além de Haddad, muito jovem. Levantaram os Midian e foram a Parã, e tomaram consigo os homens de Parã,
E foram ao Egito ter Faraó, rei do Egito, o qual deu uma casa, prometeu sustento e deu uma terra. E achou Haddad grande graça diante do Faraó, e a maneira como deu a mulher, a sua irmã Táfnis, a rainha. A irmã de Táfnis deu-lhe um filho, Genubate, e qual Táfnis criou a casa do Faraó. Genubate estava na casa de Faraó, entre os filhos de Faraó. Ouvindo, pois, Haddad do Egito, que Davi adormecera seus pais e que Joabe, capitão do exército, era morto, disse Haddad a Faraó: despede-me para que eu vá à minha terra. Porém o Faraó lhe disse: por que te falta comigo que procuras partir para a tua terra? E ele disse: nada, mas todavia despede-me. Então ele está pedindo aqui liberação. Então vocês veem assim, ó, tanto a honra que Davi deu a Deus, na fidelidade de Davi, trouxe bênçãos a Salomão, como também a desobediência de Salomão lá com as 1000 mulheres e adorando outros deuses, está trazendo consequências para a próxima geração. Gente, tudo que nós fazemos traz consequências para as gerações, tá? Também Deus levantou outro adversário, Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do senhor de Hadadezer, rei de Zobá. Engraçado, né? Deus levantou os inimigos, olha, que forte, né? Contra também ajuntou homens, foi o capitão do esquadrão, quando Davi matou em Damasco, habitaram ali e reinaram em Damasco. E foi o adversário de Israel por todos os dias de Salomão. E isto além de Haddad fazia, que detestava Israel e reinava sobre a Síria. Até Jeroboão, filho de Nebate, Efrateu, e Zeredá, filho de Salomão, cuja mão era mulher viúva, com o nome de Zerua, também levantou-se contra o rei. E foi a causa que se levantou a mão do rei. Salomão tinha edificado Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem de Jeroboão era forte e valente. Vendo Salomão que este homem era laborioso, ele pôs sobre todo o carro da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo, saiu de Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aias, o silonita, encontrou o caminho que estava vestido de roupa nova, e 2 estavam sós no campo. E Aias pegou a roupa nova que tinha sobre si, rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: toma para ti 12 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasguei o reino na mão de Salomão, e darei a ti a 12 tribos. Porém, ele te dará uma tribo por amor a Davi, meu servo, o amor a Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porque me deixaram adorar o Arastarote, a Deus dos Sidônios, e Quemós, os deuses Moabitas, e Milcom, os deuses dos Amons, e não andaram nos meus caminhos para fazer o que é reto diante dos meus olhos, a saber, meus estatutos e meus juízos, como Davi seu pai. Porém, não me tomarei nada desse reino das tuas mãos, mas por príncipe ponho todos os dias da tua vida por amor a Davi, meu servo, a quem escolhi, o qual rasgou os mandamentos e os seus estatutos. Mas as mãos do filho tomarei o reino e darei a ti 10 tribos deles. E teus filhos darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha a lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que eu escolhi para ali por nome. E te tomarei, e reinarás tudo que desejar a tua alma, e serás rei de Israel. E há de que ouvires tudo que os mandares e andares meu caminho, e fizeres o que é reto nos meus olhos, guardando meus estatutos e mandamentos, como fez Davi teu servo, eu serei contigo, te edificarei uma casa firme, como edifiquei Davi, e darei Israel. E porém já fingir a descendência de Davi, todavia não para sempre. Assim Salomão procurou matar Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, e Sisaque, rei de Egito, esteve no Egito até Salomão morreu. Quanto mais os atos de Salomão e tudo que fez, a sua sabedoria porventura não está escrito no livro de feitos de Salomão? E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foi 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Seu pai Robão, seu filho, reinou no seu lugar. Roboão, né? Roboão, então vem aqui Jeroboão e Roboão, que vão vir aqui 2 descendências, né? E aí o Senhor, né, traz Jeroboão, era uma forma valente, vem de Salomão, esse jovem era laboroso, e eu cargo na casa sobretudo cargo na casa de José. Então, o profeta Aias foi lá e trouxe a palavra do Senhor, porque o Senhor é assim, quando ele quer falar, né? Ele manda uma confirmação, certo? Não que ele precise, mas é a forma como a gente também assimila, né? Então o Senhor vem e traz a promessa para Jeroboão, né? E aí ele diz, né, que ele darei uma tribo para o filho de Davi,
e reinarás a sua mão, porque ele tinha promessa com Davi. Então o Senhor vai honrando aqui Davi, né? Então 3 ensinamentos que a gente tem nessa palavra. Primeiro, ninguém está imune ao desvio. Salomão começou bem, mas terminou se afastando. Um histórico com Deus, guarda isso, não sustenta uma vigilância diária. Um histórico com Deus não substitui uma vigilância diária. Ah, mas eu tenho um histórico com Deus. Glória a Deus. Então continue vigilante, tá? Segundo, pequenas concessões levam grandes quedas. Primeiro você tolera, depois você participa. O afastamento espiritual quase sempre é gradual. Não é do dia para a noite que o inimigo vai colocar coisas nos teus olhos. Não é do dia para a noite que ele vai te entorpecer de pensamentos malignos. É dia após dia, ele vai criando isso em você. Então vigia. Terceiro, Deus disciplina quem ama. Mesmo em juízo, Deus preserva a promessa, a casa de Davi. O coração de Deus é sinal da aliança, não de abandono. Então, mesmo com a desobediência de Salomão, de adorar os outros deuses, desobedecer ao Senhor, ele preserva o que ele prometeu na geração passada do seu pai, que era Davi. Então, nós temos uma responsabilidade espiritual muito grande, porque quando nós temos um voto, uma aliança, uma fidelidade com Deus, ele persevera nas gerações. Por mais que as próximas gerações desobedeçam, o Senhor tem um voto conosco, amém? Porque o Senhor é fiel. Ele não é um para que me tenha filho do outro, para que se arrependa. Ele é fiel. Amém? Então declare hoje comigo, declare hoje com todo o seu amor. Meu coração pertence somente a Deus. Meu coração pertence somente a Deus. Meu coração pertence somente a Deus. O único altar que eu levanto é o do Senhor Deus poderoso e majestoso. Amém? Então guarda isso. Histórico com Deus não substitui vigilância diária. Guarda isso, guarda isso. E o afastamento espiritual é sempre gradual. E o coração com Deus é um coração de aliança. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça dele esteja sobre ti. Vamos ter um dia abençoado. Vigie e ore e tenha o Senhor como seu único Deus e Salvador, né? Amém? Fica com Jesus.